O povo me chama de chefe e eu chamo todos assim. Agora, vamos nessa! Você está no meio de uma conversa incrível no podcast do chefe. Não desgrude, pois temos muito a explorar. Alô, alô, meu povo de Ubatã, do Médio Rio de Contas, da Bahia, do Brasil e, por que não dizer, do mundo, né? Afinal de contas, as redes sociais estão atingindo o mundo todo. Neste episódio do podcast do chefe, eu converso com o padre Egnaldo Oliveira dos Santos, que é o pároco da igreja de Ubatã, está aqui já há 11 meses. Não é isso, padre? Seja bem-vindo aqui ao podcast do chefe. Muito bem, Wesley, obrigado pelo convite. É com grande alegria, com imenso prazer que me coloco aqui à disposição do seu podcast para nós fazermos essa conversa aberta sobre a minha pessoa, sobre a paróquia de Ubatã, sobre o meu serviço a essa comunidade. Isso. Padre, para iniciar, o senhor veio de onde? Eu sou natural de Gongogi. Nasci na cidade, e fui criado na cidade de Gongogi, cidade aqui vizinha, Isso. né? Saí de lá com 18 anos, no ano 2000, para ir para o seminário a fim de estudar, fazer todo o estudo de filosofia, teologia, para ser padre. Então, na cidade de Ilhéus. Então, recebi toda a minha formação. No ano de 2008, fui ordenado padre. E, com a graça de Deus, continuo no meu ministério, pretendo continuar com a graça de Deus. E qual foi a primeira paróquia que o senhor assumiu, padre? Quando eu fui ordenado, a minha primeira paróquia foi o distrito de Travessão, em 2009. Em janeiro de 2009, logo após a minha ordenação, eu fui para a cidade de Travessão e fiquei lá 4 anos. Depois de Travessão, eu fui para a cidade de Piraí do Norte. Em 2013, eu fui nomeado pároco de Piraí do Norte e fiquei lá por 10 anos. Né? É uma paróquia que eu tenho assim no meu coração, com grande admiração, grande respeito. Travessão também, né? Tem todos os lugares que a gente passa, sempre deixa suas marcas, né, dentro de nós, deixa as marcas dentro de nós, melhor dizendo. Então eu digo assim, que em Travessão eu aprendi a ser padre, aprendi a dar os primeiros passos. Em Piraí do Norte aprendi a maturidade, a crescer mais, a fazer mais uso da razão, né? Colocar os pés no chão. E chego agora a Ubatã, né? Vou fazer dia 8, no dia da Imaculada Conceição, no dia da festa da padroeira, irei fazer 11 meses na cidade de Ubatã como pároco. E chego aqui com muitos sonhos, né? Com muitos sonhos, já que fiz exatamente agora 15 anos de padre. Exatamente quando a gente tem 15 anos é aquela idade do sonhador, né, da adolescência. E isso corresponde à minha vida presbiteral. Eu digo que os 4 anos em Travessão foi a fase do engatinhamento, como a criança que aprende a engatear, dá os primeiros passos, aprende caindo, levantando, aprende sorrindo e chorando, aprende no amor e na dor. Essa foi a minha experiência em Travessão. Então, com 4 anos de padre, eu fui para Piraí do Norte, passei os 10 anos lá, foi a experiência do uso da razão, da maturidade, é como um ser humano, que a partir ali dos 7 anos vai entrando, fazendo uso de razão, entendendo as coisas, discernindo. E com 15 anos a gente se torna um sonhador, né? A gente fica sonhador, com muitos projetos, muitas propostas, e é assim que eu chego ao Ubatã. Estou chegando com muitos sonhos, então, com a vontade de trabalhar. Minha terceira paróquia. Ah, muito bem. E como tem sido aí, padre, sua experiência aqui em Ubatã nesses 11 meses de cidade? O senhor já conhecia a cidade? Conhecia, porque eu sou filho de Gongogi, né? Então, na minha infância, eu estive aqui. Eu me lembro bem que quando eu tinha 14 anos, eu vim à festa da padroeira de Nossa Senhora da Conceição. O padre era o padre José Alvino de Cristo, o padre Cristo. Era o padre daqui, esteve aqui essa semana, eu fiz uma homenagem para ele, inclusive. Ele esteve na sexta-feira, né? Ele veio receber o título de cidadão ubatense, pela manhã, bem merecido, na Câmara de Vereadores, pelos serviços prestados à comunidade Ubatã, como pároco, e à sociedade também. E logo em seguida, logo à noite, ele veio ser o pregador da terceira noite, né, da novena, da festa padroeira. E
Eu fiz uma homenagem a ele, cantei Ave Maria, né? Que ele sempre cantava aqui. Eu vi na rede Pois social. é, cantei pra ele, fiz uma homenagem e disse pra ele que ele marcou a minha história, porque quando eu era criança, né? Com a idade que eu desejava ser padre, a minha inspiração, assim, que Deus motivou ao sacerdócio foi através dele, que ele atendia a Gungugi, né? Então, foi uma experiência fantástica, encontrá-lo, né? Pela primeira vez, e sendo eu o pároco do lugar onde ele exerceu o ministério, né? Foi emocionante. Eu fiz essa homenagem ao padre José Alvino de Cristo. Então eu vinha sempre aqui, eu vinha voltando ao assunto, vinha de vez em quando na festa da padroeira, vinha com o padre Cristo, vinha com o padre Bené. Conheci o Batã quando eu vinha resolver alguma coisa com minha mãe, ali na infância, na pré-adolescência, comprar alguma coisa, algum objeto, alguma necessidade Tá em casa, que né? havia. Pertinho de casa, 16 quilômetros, né? Agora, padre, vamos Sim. falar sobre a festa da nossa padroeira de Ubatã, que começou agora dia 28, não é isso? Isso. E assim, eu queria saber, e muitas pessoas também, o que é a Imaculada Conceição? Muito bem, muito propícia a pergunta. O que é a Imaculada Conceição? Preste bem atenção, Wesley. Nós, seres humanos, nós passamos a existir com a nossa concepção. O que é a concepção? A concepção é aquele momento em que os nossos pais, né, num ato sexual, se unem e ali o espermatozoide do nosso pai, lá no útero da nossa mãe, se encontra com o óvulo. São vários espermatozoides, um só fecunda o óvulo. Aquela hora imediata da concepção, na hora H, na hora que o espermatozoide entra no óvulo, ali a fecundação, a gente passa a existir. Quando foi que esse ser humano, Wesley, passou a existir? Na hora da concepção. Certo. Tá entendendo? Quando foi que Aguinaldo passou a existir? Na hora que, da minha concepção, o óvulo do o espermatozoide do meu pai com o óvulo da minha mãe, nas entranhas das mulheres, a gente começa a existir. É só uma questão de tempo para que a gente se torne um embrião, se desenvolver, ficar ali 9 meses e vir à luz. Então, o que é conceição? Eu estou explicando o que é conceição. O que significa conceição? Conceição é a mesma coisa que concepção. Todos nós somos concebidos, ou seja, todos nós temos a nossa conceição. Que a gente não sabe qual foi o momento, é um mistério, né? Isso. A gente não viu o momento, os nossos pais nem gravaram qual foi a hora que fez exatamente a gente, eles preveem. Eu acho que foi tal dia, foi tal momento, mas a gente não sabe no chute. Veja, o mistério é um mistério a nossa conceição. Todos nós somos... Conceição, então, quem estiver me assistindo, é isso. Então preste bem o que é que a igreja crê. Eu estou falando de um dogma que nós iremos celebrar dia 8. Então vejam. A conceição diz respeito ao momento em que a gente passa a existir como ser humano. A gente passa a existir. Então, nós cristãos, católicos, cremos que todos nós somos concebidos no pecado. Nós lemos, por exemplo, no Salmo 51, versículo 7. Davi diz: eis que minha mãe me concebeu na culpa e me fez pecador. Eu fui concebido na culpa. Então, ele considera que ele já foi concebido no pecado, desde a concepção. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5 e também no capítulo 6, diz que por um só homem todos pecaram. Esse homem é Adão. Deus criou o homem perfeito, num estado de santidade, de justiça, de graça. Mas Adão e Eva pecaram contra Deus. E aquele pecado de Adão perpassou por toda a humanidade. Todos nós herdamos o pecado de Adão no instante imediato da nossa concepção. Santo Agostinho, o grande teólogo da igreja, grande bispo, nos explica isso. Ele dá o nome disso de pecado original. Ele é lá do século V, século IV e V. Santo Agostinho, então grande doutor da igreja, bispo e doutor da igreja, diz que nós somos já, então, no instante imediato da nossa concepção, nós herdamos o pecado de Adão. Não é uma coisa que a gente escolhe, é uma coisa que já é determinada. A gente, na hora que a gente é concebido, né, no ventre de nossa mãe, a gente já é ali concebido no pecado. A Bíblia diz isto. A teologia patrística diz isso. O que é a teologia patrística? A patrística é os pais da fé da Igreja Católica, os primeiros bispos católicos. Dentre eles, o maior que explica isso é Santo Agostinho. Então, nós somos concebidos no pecado, nós herdamos o pecado de Adão. Agora,
O que é que acontece? Então nós somos concebidos maculados. A nossa conceição é maculada. O que é maculada? Manchada. Manchada pelo pecado. Então a gente já nasce com... É por isso que a Igreja Católica batiza a criança. Ah, padre, mas como é que pode? A criança não tem pecado. Para que batizar a criança? É para lavar do pecado original. A gente já vem no pecado original. Agora, o que é que acontece? Então, resumindo, nós somos... A nossa conceição é maculada, manchada. Na hora da óvulo e espermatozoide se juntam, a fecundação ali, a gente já herda no instante, naquele ato imediato. Nós somos ali concebidos no pecado. O que é que acontece? Nós católicos cremos que a Virgem Maria, os pais de Nossa Senhora, Joaquim e Santana, um casal de anciãos, de idosos. Santana era estéril, não podia ter filhos, né? Segundo a tradição da igreja, isso não está na Bíblia, mas a tradição que vem dos apóstolos, os primeiros bispos, identificam quais são os pais de Maria Santíssima, Joaquim e Santana. Os dois, por graça de Deus, conseguem dormir e conceber. Santana consegue conceber. E ela concebe a Virgem Maria. E a igreja crê que na hora que Maria foi concebida, na hora que o espermatozoide de São Joaquim fecundou o óvulo no útero de Santana, ali Maria foi preservada da mancha do pecado de Adão. Ou seja, ela não herdou o pecado de Adão. Para nós católicos, Maria não tem pecado. E não tendo o pecado de Adão, ela não vai ter a concupiscência da carne. Para nós, Maria é um ser puríssimo. Ela foi preservada, ela foi remida já no ventre materno. Ali Deus a santificou, Deus a preservou, ela foi dotada de uma graça especial, em vista dos méritos de Cristo. Esse dogma, a igreja sempre acreditou nisso, não era dogma de fé. Desde o início da igreja, os primeiros bispos, o povo, sempre acreditou que nossa mãe era santíssima, que ela não tinha pecado, que ela não herdou o pecado de Adão, por isso ela não era pecadora, ela era santa, porque só um corpo santo poderia gerar o Filho de Deus totalmente santo. Cristo não poderia ser gerado em uma carne pecadora, não poderia habitar em um útero pecador, porque o corpo de Cristo é todo do corpo dela. Toda a formação humana de Jesus, a formação biológica é dada por Maria. Então não poderia ser um corpo, ela é um terreno fértil, santo, onde Deus vem habitar. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus que se fez homem no ventre de Maria. Esse ventre tinha que ser santo, puro. Um ventre puro, por isso Deus preservou ela da mancha do pecado. Bom, isso sempre a igreja acreditou, Wesley. Sempre na história. A igreja católica tem 2000 anos. Né? Isso, o povo sempre falou disto, porém não era um dogma assim definitivo. Santo Anselmo, lá na teologia escolástica, ali pelo ano 1200 e pouco, no século 13, Santo Anselmo já falava disso. Porém, só no ano de 1854, o Papa na época, o Papa Pio IX, vendo o censo dos fiéis, o que é o censo dos fiéis? Aquilo que o povo já cria, já acreditava, e ouvindo os bispos, proclamou ex cátedra que Maria Santíssima, em vista dos méritos de Cristo, ou seja, em vista de que ela seria a mãe do Filho de Deus, ela foi preservada da mancha do pecado de Adão e estabeleceu essa festa para o dia 8 de dezembro. Todo dia 8 de dezembro. E isso é o dogma da Imaculada Conceição, que nós católicos cremos e afirmamos. Nossa mãe não herda o pecado de Adão, porque seria a mãe do Salvador. Portanto, ela é pura, imaculada, ou seja, não tem mácula. Imaculada Conceição. Desde a hora da concepção dela, ali ela já foi preservada. Enquanto nós somos maculados, Maria é imaculada, não tem pecado. É isso que é o dogma que a gente celebra como padroeira de Ubatã. E Padre Aguinaldo, e a programação? A nossa programação para essa festa, nós abrimos a nossa festa assim de maneira vibrante, com alegria, no dia 28. A novena mesmo começa no dia 29, né? Novena quer dizer 9 dias. São os 9 dias que antecedem o dia 8, o dia da festa. Então, o dia da novena começou ali no dia 29, que foi quarta-feira, né? Porém, na terça-feira, como
Aqui em Ubatã tem 2 igrejas, tem a histórica, na Igreja da Conceição, e tem a Igreja Grande. São 2 matrizes, podemos dizer assim, uma matriz com 2 igrejas, seria isso. Então a gente foi para a Igreja Antiga, e lá a gente fez uma abertura na véspera do início do novenário. Fizemos a missa na Igreja da Conceição, oferecendo rosas à Nossa Senhora. Depois tivemos a missa. Depois da missa a gente saiu em carreata com a imagem original, a imagem histórica de Nossa Senhora da Conceição. É uma imagem de madeira, né? Uma imagem que se perdeu durante um período, mas que foi resgatada pela paróquia no período do Padre Cristo. Essa imagem eu saí mostrando e abençoando a cidade, né, com a imagem histórica, né? Essa imagem chegou a esta terra, essa imagem de Nossa Senhora da Conceição, bem antes de ser Ubatã, muito antes da emancipação política. Isso, então, saí mostrando e abençoando a cidade, né, com a imagem da Conceição na carreata, e desde quarta-feira da semana passada que a gente começou com o novenário, e já temos aí, né, já estamos hoje na sexta-noite, hoje é a sexta-noite do novenário em preparação à festa, né, e teremos, cada dia tem um pregador, um padre que vem pregar para poder nos catequizar. Estamos refletindo sobre os sacramentos, os 7 sacramentos, os sinais sensíveis da graça de Deus, os que nos oferecem os meios eficazes de ir para o céu. Nós cremos nisso, estamos refletindo sobre os sacramentos. E no dia 8 nós teremos a grande missa, a missa solene. Iremos começar a programação do dia 8, Wesley, será a seguinte: 5 horas da manhã haverá alvorada, né? Alvorada com queima de fogos. 5h30 iremos rezar na Igreja da Conceição o ofício da Imaculada Conceição. Eu com mais um grupo de pessoas. Às 6 horas teremos a missa das intenções. Iremos rezar pelas almas do purgatório, as almas dos fiéis defuntos, daqueles fiéis católicos que morreram em amizade com Cristo, né? Porque a Igreja Católica não é somente aqui na Terra. A Igreja Católica, quando a gente morre, a gente vai para a alma, vai para uma outra realidade de purificação, se a gente não morrer em estado de perfeição, que nós chamamos de purgatório. Então a gente reza por aqueles que estão se purificando antes de ir para o céu. Então a gente reza pelas intenções das almas daqueles que estão no purgatório. E às 6 horas a missa das intenções. Às 10 horas a grande missa, a missa solene, que será presidida por mim, que sou o pároco da paróquia, né? De presidir a missa solene às 10 horas. Na igreja de Todos os Santos. Aí já é na Igreja de Todos os Santos. E às 16 horas, né, a gente sai com a grande, 4 horas da tarde, a gente sai com a grande procissão. Esse ano a gente pretende sair com a imagem original, né, em cima de um carro, andor, todo arrumado, com os anjos, e vamos sair animados pelo mini trio, né, com grande alegria, com grande vigor, pelas principais ruas de nossa comunidade, encerrando a procissão lá na Igreja Histórica de Nossa Senhora da Conceição. Tenho certeza que será um grande momento de fé e devoção, de manifestação, de fé na Mãe de Deus, que é sinal, que é símbolo da Igreja, que nos indica qual é a nossa origem, que nossa origem não foi o pecado, nossa origem foi a graça de Deus. Qual era o projeto de Deus para nós? Sermos santos e perfeitos. Deus realizou em Maria aquilo que Ele tinha, né, realizado em todo homem. A gente perdeu, mas Ele recupera em Maria, preservando-a da mancha do pecado de Adão. Padre, eu quero lhe agradecer por essa presença aqui nesse episódio do podcast do Chefe, na terça-feira, dia 20, hoje, e desejar que boas festas, né? Com certeza estarei lá. Eu vou em Salvador amanhã, mas estarei lá nesse dia. E agradecer aos ouvintes que assistiram hoje esse papo que eu tive aqui com o pároco de Ubatã, Padre Aguinaldo, que está aqui há 11 meses, né? E está na frente aqui coordenando essa festa da Imaculada Conceição. E obrigado pela explicação, pela aula que o senhor deu, né, Padre? Sim, com Agradeço certeza. o senhor. Tenho esse espírito de professor, além de padre, eu sou professor também aqui da Rede Estadual de Ensino. Então eu tenho essa pedagogia, né? Essa metodologia, toda vez que eu vou falar, é sempre assim, algo muito explicativo. Às vezes até o pessoal comenta, né? Mas é o meu jeito, é sempre assim, pedagógico, é aquele jeito, Paulo, aquela metodologia de professor, né? Então, eu espero que tenha ajudado, Wesley, no seu programa aqui, no podcast. Queridos ouvintes, eu agradeço, né, pela estar participando, por estar querendo aqui
nos prestigiar, nos aprender um pouquinho, né? Também esse bate-papo não deixou de ser uma aprendizagem, um momento de aprendizagem. Desejo a todos vocês as bênçãos dos céus. Você está convidado, todos vocês, eu convido todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, para participar, né, da solene missa às 10 da manhã, dia 8 de dezembro, na Igreja de Todos os Santos, a missa solene da festa da Imaculada Conceição de Maria, padroeira de Ubatã. E faço votos, né, de muita felicidade, de bênçãos de Deus para todas as famílias ubatenses e para todo o povo de Ubatã e região. Né, desejo desde já um Feliz Natal, um ano novo de paz, e que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre, obrigado a vocês todos que assistiram hoje o podcast do chefe, deste dia 5, terça-feira, às 20 horas, e que todos fiquem com Deus. Muito obrigado. Amém. E a todos vocês. Amém. Esse foi mais um podcast do chefe, com Wesley Faustino. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de seguir, compartilhar e deixar seus comentários nas redes sociais. Até a próxima! Aqui é Wesley Faustino, o chefe, encerrando mais um episódio emocionante. Até breve!